Olá, seja muito bem-vindo ao Hora de Cuidar, um podcast criado para você que se interessa pelos temas mais essenciais e transformadores da vida. Finitude, cuidado, envelhecimento e preparação para o futuro. Prepare-se para um bate-papo cheio de aprendizados, empatia e inspirações que vão mudar a forma como você encara o presente e planeja o seu amanhã. Eu sou Kátia Lichtner, cofundadora do Instituto Sônia da Silva, Escola de Cuidados, gestora de projetos de impacto e estudante de gerontologia e apaixonada pelo tema envelhecimento. O tema de hoje é algo que muita gente evita falar, mas sem dúvida sente, o tal medo de envelhecer. O ser humano é a única espécie com consciência, ou pelo menos deveria ter, dos seus processos de envelhecimento e da sua própria finitude. Nenhum outro animal sabe que vai envelhecer, que vai morrer. E a gente até sabe disso, mas pensar em envelhecimento é diferente de pessoa para pessoa. Para uns, a primeira coisa que vem na cabeça são rugas, no meu caso era. Para outros, as mudanças no corpo. Há os que têm muito medo da solidão. Outros que têm medo de não dar tempo de fazer tudo o que desejam. E outros de ganhar limitações físicas. Mas, sem dúvida, o principal medo de qualquer pessoa é a ideia de perder o controle da própria vida, que muitas vezes é o que acontece na nossa longevidade. Para entender melhor de onde vem esse medo, como ele pode impactar nossa vida e como podemos nos preparar para esse momento, sim, porque se tudo der certo, todos nós chegaremos nesse momento, né? Todos nós nos tornaremos pessoas idosas. Eu conto com a participação muito especial de duas maravilhosas aqui. Isabela Guerra, psicóloga de mulheres, especializada em psicologia baseada em evidências, TCCs de terceira onda, mestre em desenvolvimento sustentável, pesquisadora do amadurecimento da mulher com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano. E empresas também, com desenvolvimento de liderança, facilitação de grupos, entusiasta e pesquisadora de novas economias. Ela se intitula nerd, engajada, neurodivergente, curiosa e faladeira. Isso eu sou testemunha. Ainda bem. E está presente também conosco a Ana Paula Bedin, nutricionista, bacharel em Direito, pós-graduada em Bioquímica e Nutrigenômica, Fitoterapia, Nutrição Esportiva Funcional e Nutrição de Doenças Crônicas. Isso me chamou bastante atenção. É sócia na Press Original Clothes, uma marca de roupa, moda, casual, fitness, e proprietária da Ana Bedin Treinamentos, onde faz atendimentos nutricionais e ministra cursos sobre nutrição. Uau, eu estou com duas nerds mesmo. E faladeira. Pô, eu já tô com um bloco de notas para fazer. Perguntas. Nerds do corpo e da mente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Eu estou me sentindo lisonjeada, de coração. Nós que estamos de Meu ser Deus. convidadas, né, Bela? Muito feliz. Contigo, com a Ana também, que já conheceu há um tempo, também feliz. Obrigada. Meninas, eu já quero saber de cada uma de vocês por que vocês trabalham com o que vocês trabalham, que para mim é mais importante, e aproveitem para contar um pouquinho melhor como funciona esse trabalho de vocês. Podemos começar pela Ana. Começo? Por ordem alfabética. Bom, a nutrição é minha segunda faculdade, né? Eu fui advogada por um tempo. E, na verdade, desde criança eu queria seguir na área da saúde. Por questões familiares não deu certo e eu acabei indo para o direito e abandonando o direito aos 30 antes de ter algum problema de saúde por causa do direito, né? E aí eu queria fazer medicina, mas eu já tinha 30 anos, uma filha, eu falei, gente, não vai rolar fazer medicina agora, né? E graças a Deus a nutrição apareceu como uma opção, porque eu digo que ela não só transformou a minha forma de ver a saúde, como transformou a minha família e posteriormente centenas de pacientes, né? Lá em casa a gente tinha muito hábito da medicação, de tratar coisas, tudo, uma dorzinha de garganta, antibiótico, né? Ninguém pensava em exercício, ninguém pensava em alimentação, a nossa alimentação era uma alternância entre restringir muito e comer demais, né? Ninguém sabia, eu achava que eu sabia fazer dieta, quando eu comecei a estudar nutrição eu vi que não. E aí eu acabei indo para nutrição, não assim porque, nossa, sou uma apaixonada mas olhando para trás hoje foi a melhor escolha. Porque acabei de formar uma filha médica, né? E o fato da medicina vir depois da nutrição lá em casa foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje ela tem essa visão, né? De olhar para o envelhecimento, de olhar para o amadurecimento através dessa visão
do exercício físico, da Da alimentação, da prevenção. prevenção e não do tratamento. Então, eu sei que colocaremos uma médica no mundo que vai ter essa visão, que talvez eu não tivesse pela forma como eu era, né? Então, eu não escolhi a nutrição, acho que fui escolhida por ela e sou uma apaixonada pela capacidade que ela tem de mudar realmente uma vida através do alimento. Que maravilha. Que lindo. Obrigada. Que legal, já estou esperando a sua filha, inclusive, já quero fazer Eu consulta também. com ela. Legal. Então, é curioso, assim, eu brinco que eu acho que eu assinalei psicologia errada quando eu fui me inscrever, porque eu queria fazer publicidade quando eu fui escolher o meu curso. Mas brincadeiras à parte, eu venho de uma família da área da saúde, então eu tenho pai médico, irmão médico, mãe psicóloga, então eu cresci muito nesse meio. Mas nunca parei para pensar que eu tive tanta influência deste meio como eu vejo hoje, assim, dessa questão do cuidado também, de cuidar da gente como um todo, né? Então, isso é uma coisa que tinha em casa que eu fui elaborar há pouco tempo, que eu tenho essa influência. Mas quando eu me formei, gente, vai fazer 25 anos que eu sou formada agora, 24 anos que eu sou formada, e eu fugi da psicologia, assim, de um jeito absurdo. Eu não me identificava como psicóloga, fui trabalhar no meio corporativo, no começo, na área comercial, e aos pouquinhos, logo depois dos 3 primeiros anos de formada, que eu fui entendendo que, cara, a gente tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para o comportamento onde você estiver, no meio corporativo, seja desde a lojinha da vendinha ou até grandes empresas nas famílias, e daí entrei na área organizacional da psicologia, estudar comportamento dentro do meio do trabalho. E fiquei bastante tempo nessa área. Aí comecei a ver, achar que o trabalho, como as coisas têm sido feitas, hoje o trabalho está adoecendo as pessoas emocionalmente, fisicamente, né? Adoecendo de um modo geral. E comecei a pensar em outras formas de se fazer trabalho, de viver no mundo, fui estudar as novas economias, virei uma nerd engajada, né, intensa, que revirei olhar outras formas de se viver, de se relacionar, e de novo me deparei e falei, não, a gente tem que olhar mais fundo para o comportamento, para a consciência, para os nossos hábitos, para a saúde mental. E faz que estou me dedicando muito mais para a clínica faz pouco tempo, faz 1 ano, que eu realmente falei, não, eu sou uma psicóloga clínica, e eu escolhi trabalhar com as mulheres por conta de entender que é uma das minhas formas de poder contribuir até para algumas questões que eu passei ao longo da minha vida com relação à saúde emocional. Então, eu contei um pouco da história, mas eu faço o que eu faço porque eu sou uma apaixonada por pessoas. Às vezes eu queria trabalhar com pedras, dá vontade. Mas eu ainda gosto muito das pessoas e eu acho que dá para a gente ter um mundo mais gostosão para a gente se viver, se a gente olhar um pouquinho para dentro, se cuidar, olhar para o outro, cuidar do outro. Então, é por isso. Não tenho filhos, não terei, mas tenho 8 sobrinhos. Eu gostaria muito que eles encontrassem esse mundo para viver. Que maravilha. São 2 caminhos de trabalho que se complementam. E eu quero saber de vocês. Com certeza, as mulheres têm muito mais medo de envelhecer. Mas por que que o ser humano tem medo de envelhecer? Assim, eu não sei como é que é com a Bela, né, essa questão, mas na parte da nutrição, o que eu vejo, na verdade, é mais uma despreocupação, sabe? Hoje eu atendo muitas mulheres 40 a mais, eu sou uma mulher 40 a mais, e eu acho que isso acaba gerando uma identificação, né? Mas essa preocupação com o envelhecer acaba vindo por volta dessa faixa mesmo. Antes disso, você não vê uma preocupação, né? A pessoa ela vai fazendo escolhas, ela vai tomando decisões do ponto de vista nutricional, isso, né? Do ponto de vista de saúde, sem pensar essa escolha que eu estou fazendo aqui, como é que vai refletir a hora que eu tiver aos 40, aos 50, aos 60, né? E aí, quando vem os 40, se você não teve esse cuidado antes, você sente o baque muito mais forte. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo, às vezes, claro, tem as exceções, mas uma grande parcela que chega e toma uma rasteira ali nos 40 e fala, gente, o que aconteceu? Dormi bem, acordei toda errada, né? A gente Caída. estava falando sobre isso, acordei caída. E aí começam as preocupações com o futuro, né? Eu brinco, esses dias eu estava brincando com a minha mãe quando eu fui pega nessa, né? E eu falei assim: olha, eu estava preparado para perder colágeno, não tenho problema com isso. Agora, não estava preparado para os outros sintomas, né? Então, eu vejo que a preocupação começa aí, né? E daí, poxa, agora eu preciso me cuidar, eu preciso resolver isso aqui para eu ficar bem, sabe? E é um medo de chegar lá na frente e não dar conta, né?
Eu sempre falo, gente, a gente tem 2 caminhos na vida, vai envelhecer ou vai morrer. Uhum. Eu quero envelhecer, mas dentro do envelhecer a gente também tem 2 caminhos. Ou eu vou envelhecer bem, Uhum. ou eu vou envelhecer sem funcionalidade, dependendo de medicação, sem nenhum tipo de autonomia, né? Você tomar atitudes com relação à tua saúde agora vai fazer com que você envelheça sem nada? Não sabemos. Mas tudo que tiver na nossa mão a gente está fazendo para diminuir esse risco, O né? contrário é uma certeza. O Exato. contrário é uma certeza, exatamente. Mas é curioso que é uma certeza que a gente não pensa. Então, o medo do envelhecer, você trouxe até, é uma despreocupação porque parece que não existe. Existe a nossa vida ou era assim, né? Deixa a vida me levar. E o velhinho. Não tinha esse meio do caminho muito bem definido que tem entre a fase adulta e a velhice. Como se a gente pulasse essa etapa do envelhecer, né? Como é ser, né, ao envelhecer. Então, o medo da finitude é um medo que a gente esquece. E quando a gente se depara com a realidade da finitude, que é isso, então a alternativa a não envelhecer a morrer é como eu vou envelhecer bem, como que eu vou ter saúde, como que eu vou ter disposição. E para a mulher, Kátia, tem uma coisa muito interessante e muito sofrida também, que tem a questão da gente começar a sentir os sintomas, né, físicos e fisiológicos, né, hormonais, quando a gente começa a entrar na perimenopausa, né, para quem não conhece, a perimenopausa são os anos que antecedem a entrada para a menopausa. É o começo do fim da fase reprodutiva para a mulher. E historicamente, socialmente, culturalmente, ainda sofremos numa sociedade que, sem reprodução, a mulher não serve. Então, tem um livro bem bacana de uma psicanalista chamada Valesca Zanello, que ela fala da prateleira do amor, que é quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai ficando para trás nessa prateleira, como se não servisse. Tem, lógico, das questões de gênero, de raça, tal, que ela fala, mas ela fala muito da idade, como se sem a reprodução não se serve mais. Então, tem ainda essa questão de assim, meu Deus, eu estou assumindo que, de uma forma muito inconsciente, como eu falei, é cultural ainda, é social, não tenho mais utilidade frente à sociedade, independente se você tem filho ou não, se você vai ter filho ou não. Então, também tem essa questão da mulher. Eu lembro, eu fiz um vídeo no meu Instagram, quando eu falei sobre o meu envelhecimento, e eu fiz uma chamada assim, esse vai ser o vídeo que eu mais vou me expor. E eu falei que eu tava envelhecendo. E eu falei, cara, por que esse é o vídeo que eu mais vou me expor? Não faz sentido, eu só tava Deveria assumindo. ser natural, né? Exato. Eu falei, não, eu tô com 45 anos. E daí eu falei um pouco sobre isso. E eu fiquei impressionada, assim, o quanto que isso bate, assim, de falar assim, tá, então menopausa é velhinha, né? Menopausa não se fala, porque assumir Mas eu acho que nós somos não digo a primeira, mas uma das primeiras gerações a estar discutindo isso, Total. porque há pouco tempo atrás a gente morria muito cedo, né? Eu lembro que eu falava que 40 anos era uma pessoa velha, eu falava, vou estar velha aos 40, né? Com 60, Exato. então já fui. Quando a minha mãe nasceu, a mãe dela era idosa. E a mãe dela tinha 40 anos. Então, e daí quando Aham. acabava a vida reprodutiva, você já estava praticamente Isso. próximo de morrer. Você era uma É avó. isso aí, né? exato. Com muitos Agora netos. não, a gente vive 90 anos, mas aos 40 a gente ainda entra no climatério e logo em seguida na menopausa. Então você vai passar metade da tua vida pós-fase reprodutiva. Exatamente. E a medicina, a nutrição, a sociedade ainda não está sabendo como lidar com isso. Não tá sabendo. Exato. Primeiro porque somos mulheres. Se fôssemos homens, isso já estaria resolvido há muito tempo, né? Já teria muito mais pesquisas e recursos. Mas nós temos 3 tabus, onde a gente conversa muito aqui. O primeiro deles é o envelhecimento, porque ninguém se imagina de um modo completo envelhecido, né? Em algum lugar a gente tem uma negação ali, ou do corpo, ou dos aspectos que eu falei. Segundo tabu é ser cuidado. Porque a gente pensa que quem precisa ser cuidado é bebê e velho que usa fralda. Só esses 2 perfis precisam ser cuidados. Mas ao longo da vida, a gente é cuidado ou se cuida, ou os 2. Então, o fato da gente ir no médico, ir na Nutri e fazer uma academia e comer bem é se cuidar. Mas parece que isso é luxo. E não um autocuidado de verdade como deveria ser. E o terceiro grande tabu é a morte. Então, a gente finge que a gente não vai morrer, então a gente não precisa se preocupar tanto assim. Mas nós vamos, esse tempo é limitado. Então, discutir isso é muito proveitoso para a gente e para os próximos que estão vindo aqui. Nós somos realmente a primeira geração que está levantando muito todos esses temas. São pesquisas novas, muita tecnologia e recursos para a gente se entender
e também tentar imaginar como é que vai ser esse futuro aí que a gente quer, pelo menos, né? É verdade. Tentar. Com certeza. Ô Bela, na tua clínica, a partir de que momento da vida das mulheres você percebe que elas começam a se preocupar mais com esse tema envelhecimento? A Ana falou da mulher de 40, que chega nessa fase, e você está atendendo mulheres nessa fase também. Uhum. É por aí? É curioso porque, assim, a mulher tem alguns marcos assim, de que eu estou ficando adulta, envelhecendo, ou enfim, né? Tem lá, quando a gente tem a primeira menstruação, que assim, meu Deus, virei É uma festa em casa? mocinha, né? Entrei. Acabou a infância. Exato, daí Acabou a vive e infância. tal. Daí, quando chega perto dos 30, antes era 30, agora é 35, que é um marcador do tal do relógio biológico, que bate a primeira crise que eu vejo. E agora, filhos ou não filhos? Congelo óvulo ou não congelo óvulo? Meu Deus, o relógio biológico está batendo. Tinha muito isso que a gente ouvia falar. É a primeira grande crise, assim, que eu vejo que aparece, porque agora tem essa questão de congelar óvulos também. E daí tem um outro mito, né? Que a gente escuta que é assim, medicina hoje está muito mudada. E daí, assim, meio que não pensa nisso. Tá mudada, mas ainda não faz milagre. Então, a gente vai, os hormônios vão caindo e é algo a se pensar, sim, de olhar. E não que é pra sair correndo atrás de ter filho. A gente pode ir até mais, ter filho mais velhos e tal, não tem nada disso. Mas é um primeiro momento que para se pensar. Passar dessa crise, ter tomado a decisão, e tem uma fase que a gente entra, né? Não sei como é que é com vocês, como é que foi a lua de mel, porque a gente, quando tá ali perto dos 40, a gente tá com entendimento de funcionamento emocional, sexual, ganhando nosso dinheiro, e hoje com a questão da gente se cuidar mais, ter mais acesso à informação, então estamos bonitas e tal, então chega assim, uau! E daí começa, quando os hormônios começam a baixar e sentir sintoma físico, que daí é a questão de libido, memória, cansaço, né, a fadiga, aí que começa a bater outra crise com relação a vem o físico primeiro, que o olhar ainda, a questão do estético, a gente consegue ir colocando para debaixo do tapete, né, por mais tempo, até que vem o sintoma, o sentir mesmo físico, e daí te conecta direto com a questão emocional de falar: você fez a primeira pergunta, Kátia, por que vocês fazem o que vocês fazem? E eu comecei a estudar o envelhecer, o amadurecer, por causa do meu envelhecimento, por causa do meu amadurecimento. Eu estava na minha melhor fase da minha vida, estava me sentindo a Lobona Master, né? Uau, meu Deus, agora sim, agora eu entendo o meu corpo, não preciso caber em padrão nenhum e tal. E, de repente, me vi, assim, triste, porque o meu ciclo começou a ficar esquisito. Uma coisa que eu demorei anos para entender, quantos dias, como que eu funcionava, saber quando era TPM ou não. Porque para homem, se a gente está irritado, tudo é TPM, né? Mas para saber quando que era, quando eu estava entendendo, eu falei: não estou me entendendo mais, não está mais funcionando o cálculo. E daí eu olhei no espelho e falei: meu Deus do céu, ruga. Aí tinha aquele filtro do Instagram maldito que envelhecia a gente, pra gente ver. E eu lembro quando eu tirei o filtro, eu falei: mas eu tô igual, a Que ruga absurdo. continua aqui. E daí eu me deparar com o meu envelhecimento me trouxe uma série de crises. Primeiro porque eu não queria sentir isso. Porque eu falei: eu já sou bem resolvida. Mulher, né? Não sei o quê. Como que eu estou sofrendo porque eu tô com rugas? Que coisa mais fútil. E não é nada fútil, cara. É admitir, primeira coisa, é uma das teorias que eu estudo, é a aceitação do que eu estou sentindo. Eu tô triste que eu tô me vendo envelhecer. Eu tô triste que, assim, eu não queria ligar para meu cabelo, que fica, mas eu não tô conseguindo não ligar. E daí que eu fui entender um pouco mais, daí até então eu nem sabia. Você falou da primeira geração, né, Ana? Eu nem sabia que existia perimenopausa. Eu juro, e assim, gente, eu sou uma nerdona, tô Não, fuçando. e você é da saúde. Ai, isso, Imagine, pensa. foi o que me fez começar a falar também sobre isso. Imagine quem não é. Aham. A perimenopausa, ela começa até 10 anos antes da menopausa. Então, você virou 40 anos, você está sujeita a começar a ter sintomas a partir de qualquer momento. E Tô às na entrada desse vezes, parquinho. as mulheres demoram 1, 2, 5, 7 anos. E eu vejo muitas que até vão nos médicos, questionam, os médicos olham os exames e falam: não, tá tudo normal. Só que na perimenopausa, os exames não vão alterar necessariamente. O estradiol, ele oscila. Então, se você fizer um exame no dia que ele oscilou para cima, tá tudo certo.
Você tem que dar sorte dele estar oscilando para baixo para eles olharem, sabe? É muito mais sintoma do que taxa. O climatério diagnóstico é totalmente sintomas. É clínico. Clínico, né? Não dá para você confiar em exames, porque não necessariamente vai ter alteração de exames, mas já tem alteração de sintomas, né? E só para completar da parte fisiológica, isso que você está falando, Bela, que eu acho muito importante, além da gente lidar com essa questão da perimenopausa com oscilação hormonal, saiu um estudo recente, acho que no final do ano passado, que mostrou que aos 44 anos e aos 60 anos, o ser humano, de uma forma geral, tem um salto no envelhecimento. Então, a gente soma toda a parte da baixa hormonal com um salto de envelhecimento fisiológico aos 44 anos. Então, piora teu metabolismo de cafeína, piora teu metabolismo de lipídios, piora teu metabolismo diminui produção de colágeno, diminui produção de massa muscular. Então, ainda assim, o teu corpo tá jogando contra você ainda, sabe? Então, soma de fatores. E é muito doido quando você entende que isso está acontecendo. E quando eu entendi que estava acontecendo comigo, que eu fui atrás, é bem essa etapa. Eu sei, gente, teve uma amiga que falou um dia para mim, só tem coisa ruim. Não, é que a gente precisa falar disso, porque o não falar e a gente não ter esse tipo de conversa é muito pior. É muito pior. Mas só para trazer mais esse dado, tem uma pesquisa que uma antropóloga fez, ela é maravilhosa, que existe uma curva da felicidade. E a curva da parte mais infeliz da mulher é os 45. E eu lembro que eu vendo, você estava numa palestra de RH, e eu vendo a Miriam Goldenberg, que ela tem o Manifesto da Velha Safada, ela fala. Esse é o que deveria ser o objetivo de todo mundo, ela fala. E ela, quando olhou, eu assim, comecei a chorar, assim, não tô entendendo, tal. Mas por conta disso, não é que a vida da gente está infeliz, é porque às vezes não condiz tudo que eu tenho de vida para viver, de planos, porque o mundo mudou com relação aos nossos pais. Como você falou, né, Ana? Tipo, ter filho, acabou, não tem mais, a gente já vai morrer. Exato. Eu tenho tanta coisa para fazer e meu corpo não vai acompanhar. Então, deu um tilt e eu fui atrás da informação muito mais. Isso foi o que mais me pegou quando eu comecei a sentir. Não é nem o colágeno, não é nada, porque isso hoje tem tratamento estético, você vai, né? Eu gosto de treinar, então tudo isso você vai resolvendo. Para mim foi a falta de energia. Eu falei, cara, eu não consigo fazer o que eu fazia. Porque eu tô sempre cansada. O que tá assim, me acontecendo arrastando. comigo? Cadê aquela pessoa que acordava às 6 da manhã para correr? O que aconteceu, sabe? E essa falta de energia, dá até um brain fog, né? A cabeça, você fica meio... Eu tenho uma amiga que ela diz, Ana, você tá em Nárnia, volta. Você fica meio, né? Isso foi o que mais me pegou, sabe? A perda da vitalidade. E que bom que a gente está falando disso hoje em dia, né? Porque antigamente as mulheres eram taxadas como loucas novamente nessa etapa da vida. E como é difícil a gente derrubar esses rótulos, né? Como você estava falando, a menina ficou mocinha, ponto. Já sabemos o roteiro. A mulher em idade reprodutiva, sabemos o roteiro. A mulher fez 40 anos, não vai mais... Outro dia uma colega decidiu, ela e o marido, ter um filho, aos 40. E foi uma catástrofe na vida dela, porque para ela, os dois são saudáveis, eles vão ter um filho. Todas as médicas, o médico, as amigas, a família, tocaram um terror na cabeça dela. E a gente assim, tá, mas o que tá acontecendo dela? Então, é que as pessoas têm como regra que eu não vou conseguir ter filho. E em 4 meses ela engravidou de forma natural, sem nenhum tipo de intervenção. Mas nós somos muito fruto do meio. Então, isso de você falar, meu cabelo tá ficando branco, meu Deus, eu não gosto. Será que eu não gosto? O que eu gosto e o que eu não gosto, eu mesma. Ou o que eu ouço, o que é minha referência, o que a minha família aceita, do que eu cresci ouvindo. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, claro. E quem fala que só tem coisa ruim no envelhecimento tem referências negativas, certamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente mergulhar nesse universo, porque eu cheguei por acaso também. Minha mãe é cuidadora de idosos, eu convivo com essa pauta há 20 anos. E ela fez 60 anos. E eu fiz 40 e eu comecei a ver o meu corpo mudar. E eu comecei a ver as limitações dela começarem a surgir no trabalho, né? Isso que você falou de pique, de gás, de preparação, de querer. E eu, tá, mas você não tava com vontade? Tô, mas tava, mas não tô mais, sabe? O que tá acontecendo? E depois, o que tá acontecendo comigo? E ver os super idosos que a gente fala, super idosos são pessoas com mais de 80 anos. Porque hoje as pessoas de 60 anos estão no mercado de trabalho. Então, a gente... são pessoas maduras, mas são idosos perante a lei. E os super idosos estão em casa, muitas vezes sendo cuidado por esse pessoal de 60, ou pelos de 40, que estão parando a vida para cuidar. Então, são
são curvas, são movimentos que ninguém tá falando. Porque tem muitos pais que não precisam de ser cuidados, né? O seu pai, sua mãe. Mas tem muitos que estão ali, na beiradinha. E aí a gente super evita, ninguém prepara, ninguém fala. Quando eu vou falar em casa, não vou precisar ser cuidada nunca. Tá, mas o que tá fazendo? O que você tá fazendo para que isso aconteça? Exatamente. E aí, como é que tá o teu planejamento? Quais são as premissas? O que a gente vai fazer, né? Quando precisar. Então, são tabus tão enraizados que é um caminho, assim, muito intenso para a gente descobrir e começar a falar. Dentro das nossas próprias casas, a gente sofre e não consegue esse diálogo. E que, então, imagina fora, no médico. Então, é bem isso, assim, uma sensibilidade que a gente tem que ir aos pouquinhos desenvolvendo, encontrar uma pessoa, se agarrar nela, falar, começar a fazer isso crescer. Ana, e no teu trabalho com a nutrição, quais são as principais queixas das mulheres, principalmente, mas eu acredito que se atenda bastante homens também, relacionados ao corpo nessa época? Você comentou das suas, são mais ou menos as mesmas? Homem, normalmente, são poucos que vão por conta própria, né? A maioria você pergunta, o que te motivou a vir? Minha esposa. Né? Me obrigou. Assim, né? Eu vim porque a esposa veio. Mas tem, sim, alguns homens já procurando, né, esse cuidado. E com relação às mulheres, por incrível que pareça, a maior queixa nem tem a ver com ganho de gordura ou ganho de massa magra. E, como a Bela falou, isso você vai dando uma tapeada, né, Bela? É mais a fadiga extrema, a desmotivação extrema, sabe? Aquela falta de... começa a aparecer até sintomas depressivos, porque a pessoa se sente completamente desmotivada para fazer libido sempre no pé, daí prejudica o relacionamento, e isso também é a qualidade de vida, né? Então, as principais queixas delas são essas. Tanto que muitas falam assim, eu nem preciso emagrecer. Só que daí, quando você ajusta a alimentação, o emagrecimento começa a acontecer. E daí elas começam a ver a possibilidade de também pleitear esse objetivo, né? Então, eu diria que é questão de memória, falta de energia, baixa de produtividade, queda de libido. E também tem uma reclamação que aparece bastante, que é: do nada eu comecei a ganhar barriga, do nada eu comecei a ganhar peso, eu não mudei nada, eu continuo fazendo meu exercício, eu continuo fazendo a minha dieta, e ela vai ganhando progressivamente um quilinho, Um por ano, o famoso um por ano. Que isso também tem a ver com a questão do nosso metabolismo ter uma diminuição com a perimenopausa. A oscilação do estradiol diminui o metabolismo. Esse salto fisiológico de envelhecimento aos 44 anos diminui o metabolismo. Então, se você seguir fazendo o que você fazia, provavelmente você tem risco de ir ganhando esse quilinho, né? Viu, Bela? Eu falei que ia te convencer. Eu vou sair daqui com dieta de novo. Porque... Então, a gente não queria te falar, mas... Então, mas veja bem... Foi combinado para te convencer. Na verdade, é uma intervenção. Eu senti muita diferença no meu... no formato do meu corpo, na verdade, assim, que você falou da parte de circunferência abdominal, eu falei, gente, que isso? Não, né, tá diferente o negócio aqui, então isso é... Agora, essa questão da fadiga e depressivo é impressionante, Ana, como tem mesmo, como as pessoas chegam, a gente estava comentando até um pouquinho antes, aqueles papinhos de bastidores, trocando ideia, né? E, gente, é impressionante como as pessoas vêm desreguladas, descompensadas às vezes, e conversar com o profissional, não o errado, mas aquele que talvez não seja o único que pode te ajudar e que às vezes não tem essa visão interdisciplinar que a gente está tendo aqui, de falar assim, não, vamos lá, eu acho, como é que estão suas vitaminas, como é que estão todas as mulheres que vêm fazer a terapia comigo, eu peço como é que estão suas vitaminas, como é que é o seu ciclo, como é que você está, o teu funcionamento, porque saúde mental é saúde, na verdade. Já foi, não existe mais separação mente, corpo e espírito. Somos a mesma coisa. Nós somos seres biopsicossociais. Tá tudo junto e misturado. Só que eu não tenho como olhar as vitaminas e falar assim, olha, eu sei que pode interferir. Como é que tá o teu sono, tua alimentação e tal? E se você for numa nutricionista? E daí para poder conversar ou adequar a rotina e tal. Então eu vejo assim que tem muita gente, já faz uns 5 anos que eu ouvi mais um pouquinho, que eu ouvi a primeira vez que viveríamos a crise dos opioides e realmente a crise dos antidepressivos e, assim, tem muita gente, lógico, né, viver não tá fácil, então tem sim muita depressão, lógico, mas tem muita gente que tá desnutrido, né, Ana? Eu garanto que
Garanto não, mas assim, eu imagino que se desse uma cuidada às vezes nisso, ficaria até mais fácil para poder acessar questões importantes do emocional, para poder ter uma vida mais leve, ter uma vida mais gostosa, então poder trabalhar em conjunto. Antidepressivo que é mais fácil, né? Isso que a Bela falou, né, de trabalhar junto e ela se preocupar em entender a parte de vitaminas, também é uma preocupação minha no sentido de indicar para psicólogo, indicar para médico, né? Porque a gente tem que começar a olhar para o ser humano realmente como uma coisa só. Não tem saúde mental, não tem saúde do corpo, é saúde. Se você pensar, por exemplo, na questão de ansiedade, depressão, nós temos os fatores emocionais, os fatores sociais, tem predisposição genética e tem os fatores nutricionais. Como é que você vai produzir serotonina, dopamina e todos os hormônios e neurotransmissores que te deixam tranquila, que te deixam feliz, que te dão prazer, se você não está comendo para isso? E normalmente esses neurotransmissores dependem muito de aminoácidos. Aminoácidos vêm da proteína. E se você pegar mulheres, o consumo geral das mulheres de proteína é muito baixo. Normalmente é onde elas mais sofrem para ajustar a dieta, né? Porque elas comem lá de manhã um pão com manteiga, de meio-dia um filezinho de frango, à tarde uma fruta, um belisco, né? Alguma coisa. À noite muitas vezes não come proteína, ou come 1, 2 ovos. Não está consumindo às vezes nem 1 grama de proteína por quilo de peso. O que o corpo vai fazer com esse pouquinho de proteína? Ele vai usar onde ele considera extremamente essencial para você não morrer, né? Algumas enzimas, talvez algumas membranas celulares, enfim. E aí, teu nível de neurotransmissão, ó, vai baixando também, né? Então, realmente, se você fizer um trabalho conjunto, a chance de dar certo é muito maior. Sem contar desidratação, que tem um monte de gente desidratada e nem imagina. E hidratadíssima de café. Ou tipo uma pessoa... Hoje eu tô toda errada, hoje eu vou sair com menos estrelinhas da Nutri. Já vai sair daqui com a consulta Com a marcada. Pra sair. Com a receita pronta. Bom, trabalhando diretamente com idosos, como a gente trabalha, com pessoas longevas, nós percebemos que muitas pessoas chegam à velhice sem se preparar tanto, naquele jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tanto emocionalmente como fisicamente. E ninguém se prepara definitivamente para essa fase. Pelo menos quem está agora, nesse momento. Principalmente porque a gente nunca teve tantas pessoas idosas no mundo. Então, hoje, referência é o que não falta. Infelizmente, mais negativas do que positivas. Quando a gente vê aí uma pessoa super saudável nessa idade, vai pra TV, vai pra jornal, fica famoso, blogueiro, etc. Como que vocês acham que a gente pode começar a desconstruir essa visão negativa que a própria sociedade tem do envelhecimento e enxergar possibilidades para preparar melhor o nosso futuro, além de enxergar também essa fase como boa, de alguma forma, significativa para a vida? Gente, eu acho ótimo envelhecer. A outra opção é horrível. Eu falo para minha filha, eu quero viver mais de 100. Hoje com a medicina que a gente tem, a gente consegue passar dos 100 anos, assim, né? Então, qual que é o meu lema lá? Eu vou fazer tudo que tiver na minha mão para chegar ao mais funcional possível. Eu acho que as pessoas, elas têm uma visão do envelhecimento no seguinte sentido: perda de funcionalidade, perda de força, perda de autonomia, né? Aquele velhinho encolhido, dependendo do outro para sentar no sofá, para caminhar, né? E aí, essa visão é meio assustadora. E eu acho que é por isso que ou não se pensa, ou não se prepara. O que elas precisam entender... Paralisa, né? Tipo assim, depois eu me preocupo com isso, porque já vai ser ruim mesmo, não vou ficar sofrendo agora, né? O que eu acho que seria muito legal a gente ir trabalhando é que, na verdade, essa velhice, ela é grande, essencialmente, consequência das tuas escolhas ao longo da vida. Então, você não precisa ser uma velha... sem autonomia, né? Que anda de bengala e tal. Claro, tem coisas que podem acontecer fora do nosso controle, né? Mas o risco é menor. Você pode ser uma velha forte. Eu falo para o pessoal que o meu objetivo não é ser uma velha sarada, nada. É ser forte. Eu quero ter força para eu conseguir fazer as coisas. Levantar e sentar já é um bom caminho. Ir para um lado e para o outro, ser o menos dependente possível. Então, tudo que eu faço hoje de escolha de saúde, de exercício, etc., é pensando nessa qualidade, né? Então, teria que desconstruir essa imagem de que aquilo é uma sentença. Não, aquilo são escolhas. A forma que você vai envelhecer são escolhas. Né? Então, se você começar a fazer, você não precisa se privar de tudo, mas essencialmente você vai ter que pensar que o que você está fazendo aqui está refletindo lá, né? Eu vejo que talvez esse seja o caminho. Começar a mostrar mais esses idosos saradões aí, para ver se convence o povo que é possível. Para dizer que não precisa ser exceção. Exato.
E tem uma coisa também, e eu super concordo com isso, a gente começar a se cuidar agora. Eu venho de uma família longeva, né? Então, perdi avós com 95, 94, 93. Até pouco tempo atrás, eu tinha os 4, né? Então, eu pude ver o estilo de vida fez com cada um deles. Então, tem questão neural dos dois lados. Eu falei, epa, pera lá, eu já sei que eu tenho isso aí, como é que eu faço para cuidar? Eu tenho não, né? Mas eu posso ter uma facilidade maior para isso. O que eu faço? Ah, essa avó que ficou mais em casa teve um pouquinho mais de sintoma depressivo, a gente não prestou atenção, como é que eu posso fazer? Então, acho que é isso, cuidar hoje para o depois. Mas tem uma outra coisa bem importante, lá vou eu falar das mulheres de novo, né? Porque é o seguinte, a nossa geração também, né? A gente tá vendo que é uma geração que vai viver para bastante tempo. E você trouxe uma coisa, Kátia, que todo mundo vai precisar de cuidado. Não todo mundo, que todo mundo é muita gente, mas muita gente vai precisar de cuidado até determinado tempo. E eu vejo, eu falo principalmente em mulheres, porque nós levamos muito tempo para chegar até aqui, para a gente poder ter autonomia, para a gente poder ter, sentar aqui, 3 mulheres tatuadas, poder falar eu falo desde o simples que eu falo tatuadas, que é uma coisa que para a gente é meio óbvia, mas, meu Deus do céu. Falar de menstruação, Falar de hormônio. menstruação, de vida sexual e não sei o quê. A gente demorou muito tempo para ter autonomia, ter dinheiro para pagar nossas contas e tal. Admitir ser cuidada, de novo, é uma dor muito forte para a mulher, nesse sentido de, para todo mundo, eu acho. E aí, acho que sim, Que gera a admitir sensação de impotência. de impotência, de tô na mão do outro, não tenho mais controle sobre a minha vida. E eu ouvi a doutora Cláudia Quintana, né, ela falando, nós precisamos ser velhos que sejam fáceis de ser cuidado. Então, ao mesmo tempo que eu ter autonomia, ter força e poder cuidar da minha saúde para eu ter um envelhecimento saudável, eu entender que, cara, não tem problema eu pedir, falar assim, vai comigo porque eu não tô mais, sei lá, tô ficando tonta, ou porque eu não quero ir sozinha, ou porque eu brigo muito com a minha mãe vai assistir isso aqui, vai levar mais uma bronca, mas assim, eu brigo muito com ela, eu falo, mãe, você precisa, não, ela é super saudável, assim, no sentido de saúde emocional, de querer viver muito, tá falando, mas não tem problema, eu vou acompanhar na cirurgia da catarata. Você não está dizendo que você é mais ou é menos, é uma pelezinha que está no teu olho, eu vou te acompanhar, ficar com você do lado. Ai, não precisa falar, vou conversar com você enquanto você se recupera, então tenho tentado fazer isso, admitir ser cuidada, o pedir ajuda, é um desafio para o ser humano. Homem porque não quer pedir, de jeito nenhum, né? Porque depois que eu tá morrendo já, tá gripado, tá morrendo. Mas, e a mulher eu vejo isso, assim, o medo de, putz, precisar do outro de novo, sabe? Aquela coisa. Sim, eu vejo como uma desconexão entre o nosso próprio ser natural. Porque se a gente conhece o nosso processo exatamente, vai ficar mais fácil de a gente entender que pode estar chegando uma limitação ali, ou um perigo. Tanto que tem um fisioterapeuta que fala que perde mais pacientes para o banquinho do que para alguma doença. Porque a pessoa teima. Idoso teima. Se a gente teima jovem, imagina quando a gente fica velho. Meu Deus. Porque não quer admitir que perdeu autonomia ou que pode ficar tonto ou porque não tem tanta força mais assim. E isso vai para todas as vertentes da vida, inclusive para a parte social, que muita gente está em casa isolada sozinha porque ninguém vem me ver, não faz um movimento, não cria um grupo de amigos. Então, é uma pré-ocupação que a gente tem que ter em todos os sentidos. A nossa vida ela não é física ou emocional. É social, é espiritual. Tem aí várias camadas que a gente precisa trabalhar para ter uma longevidade relativamente ok. E as pessoas priorizam muito o trabalho, colocam muita energia nisso. A mulher, além do trabalho, ela prioriza o marido, ela prioriza os filhos, ela prioriza a casa. Tem uma fila de gente na frente. Todo mundo. E aí ela lá no final. Eu canso de pegar paciente que chega de noite, cozinha para os filhos, arruma tudo, e daí ela vai lá e belisca qualquer coisa. Eu falo, você não estava cozinhando ali, fazendo legumes, um prato super colorido, por que você não fez a mais? Mas daí é muito, daí eu tô cansada, de eu não sei o que. Eu falo, você não...
como é que você vai entregar, ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma pessoa parceira com energia, se você não está se priorizando? Você tem que se priorizar para poder entregar melhor para os outros. A gente só dá o que a gente tem, né? É o piloto automático. E isso é uma coisa que eu converso bastante em consultório, não é da minha área, assim, mas eu falo, ó, se você não se colocar em primeiro lugar, não separar o teu horário para treinar, não separar as tuas, né, dizer, eu vou comer isso, eu vou comer e acabou, para de me trazer porcaria para casa, sabe? Não vai rolar. E a mulher, ela prioriza todo o resto, né? Sim, nós somos moldadas para servir, né? E quando a mulher tem uma família maior também, principalmente quem tem filhos, o filho em primeiro lugar mesmo, a família. E aí vem o marido por várias questões, aí vem os pais. Sim. E aí, O cachorro, porque o papagaio, o vem os gato. irmãos e por último ela tá na fila ali. Então, eu acredito que seja sair desse piloto automático definitivamente. Sim. Bom, vamos mergulhar melhor nesse assunto no próximo bloco. Se você está gostando desse bate-papo, compartilhe com quem você ama, porque quem ama cuida, e não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos nos aprofundar nesse tema, preparação para o envelhecimento. Já falamos do medo da velhice e agora nós vamos abordar formas de nos prepararmos para essa fase tão importante da nossa vida e também que pode ser uma fase gostosa, sim. Bom, cuidar do corpo e da mente, dos nossos hábitos, principalmente, ao longo da vida, a gente já viu que são estratégias fundamentais para garantir autonomia, qualidade de vida no futuro. Então, essas estratégias super valiosas para a gente colocar em prática, nós temos, você falou, Ana, né, que desde cedo, desde sempre, mas nós temos aí uma sociedade que parece que nos empurra para o contrário, né, para a distração. Como que vocês veem esse movimento dessa geração nova que está chegando aí, com todas essas informações e, ao mesmo tempo, acessos que a gente não teve, porque a gente está falando disso agora aos 40, versus quem já estava e não consegue passar exatamente para frente? Porque, por exemplo, a minha mãe não me passou informações sobre menopausa, sobre envelhecimento. Eu estou percebendo por conta sozinha, né? Do envelhecimento dela, do meu. Na minha casa não era comum a gente conversar sobre isso. Então eu percebo que os pais não prepararam, mas quem está vindo agora está vindo com bastante informação de fora, principalmente. Como que vocês veem esse movimento dessa nova geração aí chegando? Então, eu acredito, eu estava também comentando isso, que nós somos a geração que está falando desse assunto e a geração que está com acesso a falar disso em rede social, enfim, em mais estudos. Ainda bem, voltou-se a falar de ciência, de valorizar a ciência nesse meio. Então, eu vejo que essa questão da informação não tem mais volta. Vejo com bons olhos isso. Não sei se é porque Florianópolis é uma bolha nesse sentido, que eu vejo esse movimento da geração mais nova começando com cuidados antes. Então, assim, tem um pessoal de 20 anos aí que tá vindo a milhão, né? Até aqui em Florianópolis tem um psicólogo que cresceu muito no Brasil e ele criou um produto, uma comunidade que chama Reservatório de Dopamina, o Wesley. E ele explodiu porque tem exatamente uma parcela dessa população que está vindo aí que estava ansiosa por um líder, vamos dizer assim, que trouxesse elas de volta para os bons hábitos. Essa contracorrente. Que ele estimula? Exato. O que ele estimula? Leitura, trabalho, foco, atividade física, dormir cedo, acordar cedo, alimentação saudável. Tanto é que o cara tem 200 mil alunos. É uma coisa. Então, eu vejo lá, eu converso com a minha filha sobre o que eu tô passando, o que ela vai enfrentar e etc. Não tive essa conversa com a minha mãe, mas a minha mãe também não teve com a mãe dela. Então, a minha mãe também foi pega no susto. E eu lembro que aos 40 ela deu uma surtada na minha cabeça de adolescente, porque provavelmente ela estava enfrentando isso sozinha, sem conhecimento. Imagina, o que tinha? Não sem tinha nem apoio. Google, né, gente? Pra gente jogar no Google tinha e ter Barça. pelo menos algum diagnóstico. Não estava escrito A na minha mãe Barça. fez uma tatuagem com 40 anos e foi, nossa! Se revoltou. Se revoltou, é bem isso. Meu Deus, pirou a mulher, né? E hoje eu olho e falo, cara, ela enfrentou sozinha, sem nenhum tipo de conhecimento, né?
Hoje não, eu tenho uma base da área da saúde, a gente tem acesso à informação, a gente tem filtro para filtrar essas informações por causa do conhecimento técnico, né? E a Sabrina vai ter muito mais informação. E eu digo lá em casa, a minha mãe sempre brigou com o peso, começou a treinar aos 50 e poucos. Eu sempre briguei com o peso, comecei a fazer nutrição aos 30. Comecei a treinar aos 30, mudei minha vida aos 30. Minha mãe aos 50 e poucos. A Sabrina, no início da adolescência, estava com excesso de peso. Aos 14, ela começou a treinar, começou a mudar a alimentação e hoje compete em nível internacional no CrossFit, come bem, treina bem, super saudável, um corpo lindo. O Antônio, que é o meu filho que tem 9 anos, ele nem sabe o que é se alimentar mal. Na cabeça dele, você pergunta pra ele, como é que é a tua dieta? Ele, muito legume e pouca porcaria. Essa é a resposta dele. Ele já faz crossfit, ele faz jiu-jitsu, aquilo é o natural dele. Né? Então, eu acredito que tem sim um movimento dessa nova geração acontecendo. Tem. E tem, né? Que bom que tem isso de bolhas que a gente estava falando, né? Que é bem, bem bacana. A única coisa que eu me preocupo um pouco mesmo é quando vem muita coisa. A gente está com acesso à rede social, à informação, quando vem muita coisa massiva e pasteurizada. Faça isso, sabe? Assim, então, assim, lembra, não sei, bom, vocês vão lembrar, o milagre da manhã. Para ter sucesso na vida, levante às 5, escreva, pule de um pé só, tome banho gelado. Tarará. O cortisol da pessoa olhando para ela assim, Exatamente. Porque não, então você vai ter sucesso. O que é sucesso? Né? A mesma coisa, o que é saúde? Saiu um documentário agora no Netflix, O Homem que Vai Viver 100 Anos, alguma coisa assim, que ele mostra o que ele tem que fazer para não envelhecer. Como se fosse uma receita única para todo mundo. Exato, e é uma vida pasteurizada. É uma vida, assim, que ele acorda, daí ele faz... Então, assim, como se fosse para todos. Eu amo a rede social e acho que tem muita informação, sou uma, assim, entusiasta para isso. Mas eu acredito que a gente precisa cuidar em casa também, como isso ser uma coisa de casa, como que se processa isso no individual, né? Como que o social se processa no individual para aquilo virar uma coisa mais individual mesmo, um cuidado, né? Personalizado. Personalizado, Acho que trazer como grande informação, acho maravilhoso. E cuidar também com as máximas. Eu sempre cuido com as máximas, né? Eu lembro, eu estava conversando com um pediatra há um tempo, ele falou assim, sabe o que eu acho? E eu tenho que concordar com ele. Que ele falou assim, eu tô vendo um monte de criança estressada. Um monte de criança que os pais estão socando a atividade. Deixa um dia elas tomarem... Tampa o ouvido da Nutri agora. Deixa elas assistirem Pica-Pau e tomar um todinho, uma tarde toda, coitados. Mas você não viu que o Antônio tem a pouca porcaria na dieta? Mas Ele isso, tem. né, Ana? É ter esse momento, assim, de falar assim, fazer um erradinho às vezes, não é para poder ter um tanto de humanidade na vida, né? Então, acho que é essa a... Mas é justamente sair do piloto automático, né? Porque o piloto automático é não pensar no que tá fazendo. E aí, o mais fácil é o errado. É o embalado, é o processado, é o pronto, é o prático. É só chegar a esquentar. E meio que é mais barato também, muitas vezes. O que mais complicou a vida do nutricionista foi a invenção do iFood. Eu lembro que a primeira vez que eu vim em São Paulo, eu estava fazendo uma pós-graduação em 2014 lá, e eu achei aquilo sensacional, porque eu falei, caraca, não preciso nem sair do hotel, super confortável. Fiquei assim, porque só tinha pizzaria e coisa, falei, tem que dar uma melhorada aqui no cardápio, mas eu achei muito bacana. Só que isso repercutiu negativamente, né? Porque hoje, não quero cozinhar. iFood. Antes era, não quero cozinhar, meu filho, então o problema é seu. Você vai ficar sem comer. Porque você não tinha como pedir. Lembra como era delivery aqui em Floripa? Nossa. Você não conseguia nada de delivery. Você tinha que sair e comer. Daí a preguiça, o cansaço é maior, você fazia um pão com ovo em casa. Sabe? Isso complicou o envelhecimento, hein, Kátia? Não saber o que tá comendo, porque você sabe na teoria o que você tá comendo, né? Mas o que tem exatamente ali dentro e as quantidades também, sempre muito desproporcional. Tudo muito hiperpalatável, né? Muito. Mesmo que você vá pedir um sanduíche natural, uma crepioca, alguma coisa assim, ela vem com aquele saborzinho que não é que nem o de casa, ele tem um up ali, né? Muita manteiga, muito tempero, muito tudo. Então, você habitua o teu paladar, exatamente, né? A só querer aquilo. Aí, o pãozinho com ovo da tua casa, não é tão Não vai legal. ter graça. A dopamina ali embalada, pronta, fácil. E barato, tá, gente? Isso que é, cada vez que eu vou comprar, às vezes, uma paçoquinha ou um miojo, eu fico impressionada quanto é barato isso. Eu falo, meu Deus do céu, que inferno. Exato. E a praticidade também é uma cilada, porque perto de você ir numa feira e descascar e cozinhar, e às vezes você tem que cozinhar pra assar, não sabe temperar, às vezes o negócio não fica com gosto de nada. E é tudo questão de hábito isso, né? Porque assim, às vezes eu pego paciente que fala, não, tem que ser prático o meu café da manhã. Gente, não
você fazer um ovo mexido é muito prático. Você não precisa fazer um omelete com cebola, Exato. tomate, sei lá, joga um azeitinho de oliva, joga o ovo, cozinha o ovo. Não, isso não é mais prático. Uhum. Por quê? Porque tá habituado ao prático A ser o desembalar. quê? A iFood ou abrir um congelado e pôr no micro-ondas, sabe? Aí eu fico, meu Deus do céu, como que vai ser mais prático que isso? Mas que Então exato. toma uma dose de whey, tá bom pra você? Pronto, ó. E sabe o que eu penso agora também, Kátia, das gerações novas? A gente está vivendo ainda um rebote da pandemia, né? E veio uma onda da pós-pandêmica que, assim, desde o ano passado eu comecei a ver isso com maior ênfase, né? A gente já tinha isso na nossa época, tanto que eu conheci a Ana na época que eu corria. Imagina, eu parei de correr há 6 anos. Então, Nossa, já tô velha. conhecia, não, eu seguia e tal, por conta das coisas que você falava na rede. Mas a gente está num momento agora do... Até virou uma indústria, né? Acaba virando indústria do bem-estar, do pra fora. Voltou a ser legal fazer exercício, voltou a ser cool estar em galera pra fora, tal. Então, isso é uma coisa que é um rebote bom da pandemia. As pessoas querem estar perto, elas querem se unir em volta de alguns hábitos saudáveis e algumas coisas assim, porque ficaram muito privadas, né, na pandemia. Então, acho que tem esse movimento acontecendo, né? Mas ainda falar de novas gerações, ainda eu sempre fico pensando, tento sair um pouco da minha bolha, daí eu quero voltar, quero olhar, mas o que está acontecendo no mundo? Daí ainda é uma questão que eu preciso me aprofundar mais das novas gerações. Sim, porque são poucas referências próximas, às vezes, né? No meu caso, são bem poucas. Então, Exato. a referência que eu tenho é uma jovem nerd que não sai do quarto, não namora, não bebe, não sai à noite, não nada do que eu, na idade dela, queria fazer. Então, gente, o que tá acontecendo? Eu fui ler um artigo outro dia, as maiores boates mais famosas e icônicas de Washington, Nova York, Berlim, estão fechando porque não tem público. Ai, que ótimo. Porque a nova geração não quer sair à de dia. noite, a nova geração quer sair de dia e não quer mais beber. E Ai, quer como eu sou eventos para conversar, e não só aquele barulho, aquela Já a música nova alta. geração já nasceu com 60 anos. Pois olha só. Tô me achando super moderno aqui. Super Estamos moderno. jovens, meninas, ó, lançando Mas é tendência. curioso, tá, Os Kátia? novos Isso velhos. mesmo, Os novos velhos. A minha filha que fala, ela fala, eu nasci com a idade errada, eu já tenho 80 anos. A Saia, ela chega em casa, ela toma banho, ela põe pijama, passa o dia de pijama. que É um delícia. negócio dela, balada, essas coisas, não me incomodei nunca com isso. Bebida alcoólica, nada, Nossa, nada. que sabe? maravilha. Nossa. Eu fui adolescente de revista Capricho, fiz tudo. Fiz tudo, mas ao mesmo tempo eu vejo isso da massa, como foi bom quando eu pude admitir que eu nunca gostei de sair à noite. As pessoas me conhecem na época da faculdade como uma baladeira, mas é porque ou era isso ou não tinha opção de programas de dia. Não sei, na minha tinha época matinê, não não. tinha. Sair, imagina. Era demodê. Era demodê, total. E falar matinê, então? Meu Deus do céu, né? Então, não tinha essa questão da opção de sair de dia. Que bom que agora a gente pode aí falar. E essa questão do conversar, de estar fora, tal. Eu tenho aquele grupo que eu faço entre noias da maturidade, que é chamar mulheres para conversar sobre essas coisas, né? Porque comecei a ver que esse era um assunto que ninguém queria falar. Bastava uma falar. E Deus falava, eu também. Virava meio que um segredo e tal. E eu tenho muito pedido de mulheres mais jovens que querem participar. Elas querem, assim, eu quero ir e tal. Tem dois tipos, né? Tem as que querem para conversar, para estar entre mulheres. Você não vai fazer nada para mulheres mais novas. E tem as que querem ir porque querem se preparar, mas tem as que fogem para não quero ter gatilho. É engraçado isso. Mas enfim, mas a maior parte quer participar porque quer um ambiente de conversa. Conversas fluidas, assim, conversas Sobre isso que a gente está falando agora. sobre a vida. Como vai ser, né? Como vai Como ser, vai como ser. que é, como você está se sentindo, né? Então, E sabe, uma das coisas que me chama atenção é que tem me chamado a atenção agora que na nossa idade eu tô vendo muitas mulheres, amigas, pessoas próximas recebendo diagnósticos graves. Que na minha cabeça antigamente era mulher de 60 anos que tinha artrite reumatoide. Câncer era uma mulher mais velha. E isso tá aparecendo mais, claro, tem muito mais gente no mundo e os nossos próprios processos. Eu gostaria de falar com vocês duas, né, cada uma na sua área. Ana, qual que é o papel da nutrição na promoção na tentativa, né, da promoção de um envelhecimento mais saudável para quem tem uma doença crônica?
Tá. E como que você tá vendo isso nas tuas pacientes? Eu acho que sim, a gente está tendo mais diagnósticos, né? Tanto por ter uma população maior, quanto por ter uma medicina mais atualizada, por ter uma preocupação das pessoas também agora em monitorar isso, né? Você pega essa geração mais antiga, eles não faziam exames, né? Uhum. O meu sogro, você diz para ele, como é que você tá? Não tá em diabetes? Ele não. Faz 20 anos que fez exame. Então não tem como saber. Então, eu acho que é uma soma de fatores e provavelmente uma incidência maior também dessas doenças por conta do nosso estilo de vida, né? Exato. E o estilo de vida, o que impacta na nossa qualidade de vida, passa pela alimentação, passa pelo controle do estresse, passa pelo fator emocional e passa pelo exercício físico, né? Uhum. Então, falando de alimentação, a gente estava até conversando isso na vinda, né? Eu falei, gente, e tudo que é dieta restritiva, eu me posiciono contra. Uhum. Exceto para fins terapêuticos, uma pessoa que tem alguma doença que precisa restringir algum alimento, o ideal é que você aprenda a comer de tudo, né? Eu falo, gente, o segredo da dieta é você descobrir quanto você pode flexibilizar dela sem se prejudicar, né? Então, uma alimentação, ela precisa ter um contexto saudável. Uhum. Eu uso muito didaticamente a tal da regrinha do 85-15 no meu perfil, né? Que eu falo, ó, 85% das tuas escolhas precisam ser pensadas para nutrir o teu corpo. Teu corpo precisa de vitaminas, de minerais, de proteína, carboidrato, gordura, é isso que ele precisa. Então, você tem que dar isso para ele, porque senão você não vai conseguir usufruir dele adequadamente, né? Você está maltratando o coitado. E aí, 15% de quem tem essas escolhas bem feitas, você pode utilizar para matar a vontade do seu coração, para socializar, para comer uma porcaria, né? Por isso, muito legume pouca porcaria do Antônio, né? Então, não existe, assim, um alimento, né? Se você comer, sei lá, tomar shot de maca peruana com limão, com não sei o quê. Não, isso não existe. Uma O que regra geral. existe é um contexto. Você está comendo frutas? Quantas frutas? Você está comendo vegetais? Quantos gramas de vegetais você está comendo? Está colocando cor, variedade? Está comendo proteína para produzir teus neurotransmissores, hormônios e membranas celulares, ossos, músculos, né? E aí, dentro desse contexto, você insere pontualmente os prazeres. Tudo na vida é assim, né? Não é só com a alimentação. Então, se você tem que se preocupar muito mais, às vezes, eu digo para as pessoas, a incluir coisas que estão faltando do que excluir. Uhum. Porque você já ouviu uma pessoa falando que ela vai fazer dieta? Cortei o açúcar, eu cortei o álcool, eu cortei o doce, eu cortei. Tá, e você colocou o que aí? Tá Você tomando comendo... água, pelo Aham. menos? Quantos litros de água você está tomando? Tá comendo vegetal no almoço? Tá comendo na janta? Porque não adianta só cortar. Aliás, o segredo nem é cortar, né? É adequar, a gente fala, né? E além da alimentação, um outro ponto que eu bato muito na tecla, e eu digo, eu sou nutricionista, mas nesse ponto eu roubaria a sardinha pro outro profissional, é a parte do exercício físico. Uhum. Hoje, a gente sabe que o maior problema da humanidade é a falta de movimentação. Você começa a treinar, você aumenta a VO2, tua saúde cardiovascular melhora. Aumenta a tua massa magra, você ganha autonomia em força, em funcionalidade, né? Acelera o metabolismo. Você aumenta fatores de crescimento cerebrais. Então, a gente sabe que o exercício físico aumenta BDNF. Como é que eu vou prevenir demência no futuro? Não é só fazendo palavra cruzada, né? Que o povo começa a fazer palavra cruzada Exato. achando que vai prevenir. É socializando, é aprendendo coisas novas e é aumentando o BDNF. Faz exercício, né? Então, tanto a Explica o dieta... que é BDNF, para Ah, quem tá. não sabe. Eu não sei em inglês, né? O meu inglês é macarrônico, mas é fator neurotrófico do cérebro. É uma substância que a gente produz que está relacionada aí à manutenção de memória, cognição, aprendizado, né? Então, a gente vai tendo um declínio cognitivo com a idade se a gente não estimula o cérebro. Antigamente, a gente acreditava que você podia aprender coisas no início da vida e depois era aquilo, né? Hoje, a gente já sabe que não, que até os 25 anos a gente tem uma alta neuroplasticidade, aprende muito fácil. Dos 25 em diante, o cérebro vai dando uma concretada ali, ele vai ficando mais concreto, menos borracha, né? Mas você consegue aprender coisas novas e gerar novos neurônios a vida inteira, Uhum. né? E o exercício físico é uma das coisas que mais ajuda nisso, né? Então, eu diria que não só a nutrição, mas o exercício físico, e aí a gente está falando de treinamento de força, né? Uma musculação, um crossfit e exercícios cardiovasculares, uma corrida, uma caminhada, enfim, né? Combinação dos dois seria o cenário ideal. Sim, é pensar no corpo todo, né? Não só na mente. É muito Exato. comum a gente ouvir das cuidadoras assim: nossa, mas o seu Pedro é juiz. Agora, quando já se viu, tem demência, Alzheimer severo. Não é assim. A pessoa estuda. Ah, fulano foi contador a vida inteira, estudou a vida inteira. Como é que tem Alzheimer? E é justamente isso, né? Não focar numa coisa só e sim Sim. pensar em macro, corpo, mente. Sabe E que ano espírito. passado, não sei, há um tempo atrás, o meu avô tem quase 90 anos, o pai da minha mãe. E aí ele começou a ficar assim no sofá, aéreo, né? E a minha avó, ai, filha, o fluido vital do vô tá acabando.
Aí eu falei, vó, esse fluido vital se chama anemia e desnutrição proteica. Gente, porque imagina, ele vive de pão com café, né? Aí não deu outra, não tava com anemia, desidratação, falta de proteína. O fluido vital dele voltou, né? Então é o tratar com alimentação, né? E o idoso, ele negligencia muito, principalmente a parte de proteína. Sim. Eles vão regredindo, né? Eles vão no paladar, no sentido, tipo assim, eles querem comer coisas mais afetivas, que dê menos. O vô fala, não quero Menos cansar mastigar. a gremalheira, né? Não quero cansar a mastigação. E aí isso ele começa a gerar déficit de proteína e existe um tipo de desnutrição que não é tão visível, que a gente imagina como desnutrido. Aquela pessoa magrinha, né? Exatamente. Pele e osso. Pele e Exato. osso. Mas você pode ter desnutrição proteica sem estar pele e osso, né? Que é a baixa de proteína, não necessariamente de peso, né? E tanto é que o médico passou para ele o quê? Módulo de proteína. Né? Aí, como o tratamento é do médico, ele tá tomando. Eu falei, bom, pelo menos Sim, tá santo tomando, de né? casa não faz milagre. E curioso isso, né? Porque enquanto eu estava conversando, eu pensei muito nisso da desnutrição, Ana, porque foi muito chocante eu ouvir que eu tô desnutrida. Porque eu engordei nos últimos 6 meses e estou desnutrida. Tô com minhas vitaminas e ferritina. Assim, ó, eu tô gabaritando nos meus exames, gabaritando, e tá impressionante. E daí foi curioso também, porque vi nutricionalmente que eu precisaria, tal, eu tava vegetariana há 7 anos, e nunca tinha parado para pensar por que que eu ainda estava vegetariana. E foi na minha terapia, conversando com a minha terapeuta, que eu falei, acho que não faz mais sentido eu não comer carne hoje em dia. Porque eu ainda, não que eu não ligue mais para as coisas que eu ligava, mas em ordem de prioridades na minha vida, hoje é uma coisa que eu prefiro. Eu sei que tem como resolver sem comer carne, mas não é o que eu quero fazer agora. E daí, em ordem de prioridade, a minha decisão, e foi na terapia que eu cheguei nessa conclusão de falar assim, tá, ok, então vamos lá, algumas carnes eu vou começar a reintroduzir e tal, por conta de escolha do que eu quero fazer. Vegetarianos não me matem. Nossa, acho maravilhoso, consegui por um bom tempo ter, mas depois entendi que pro estilo de vida que eu tô hoje não estava mais valendo a pena, né? É você dar um passinho à frente na sua própria fila de prioridades. Exatamente, exatamente. Falei, quero ser tão gentil comigo quanto eu sou com a natureza e com os animais. E eu estava vendo que eu não estava mais conseguindo. E daí eu não estava disposta a abrir mão de tempo, enfim, essas coisas todas, né? Já me convenceu, Ana, vamos marcar a Não, consulta. e o vegetariano, ele é o público que mais tem risco, né? Por quê? Porque a maior parte deles faz aquilo que eu falei da dieta, exclui Aham. e não inclui. Tá bom, você parou de comer carne, o que que você está comendo no lugar para suprir? A proteína, a B12, o zinco, o ferro, o selênio, que você não está mais Em que ingerindo. quantidade? Porque às Exato. vezes não é o suficiente Eu a digo, tem quantidade. que vegetariano, que não é vegetariano, é cerealiano, né? Que só Aham, come arroz, batata, arroz, exatamente. batata, arroz, batata, né? Aí não Exatamente. adianta. E você falou do diagnóstico, Kátia, assim, tem realmente várias, inclusive nas questões de saúde mental, né? A gente está aí com. Nunca se viu tantos diagnósticos de autismo, de TDAH, das neurodivergências, enfim, né? E também dessas doenças crônicas. E tem uma das linhas que eu estudo, que é da aceitação e compromisso, que é da cognitivo-comportamental, é baseada em evidência. A primeira coisa dentro do tratamento psicológico, né, psicoterapêutico, é olhar o que você está sentindo e vamos aceitar esse sentimento, essa emoção com relação a essa doença, porque essa é a condição atual. Então, tem coisas que não se muda a condição. A gente consegue entender e processar o que você está sentindo com aquilo. Quando fala aceitação e compromisso, não é resignação. Ah, então é assim mesmo. Não. É aceitar o que eu sinto e o que eu preciso ter de comportamento para eu me engajar uma vida de valor para mim. Então, ok, estou sentindo tristeza, como é que eu faço para melhorar a tristeza? Não é negando, é quais são os comportamentos que podem me deixar mais felizes, mesmo sobre essa condição ou essas coisas, né? Tem muita vida além do diagnóstico. Esse que é o grande ponto, porque às vezes a gente está com algum sintoma físico, a própria perimenopausa, ou artrite, ou um câncer quando chega, ou até o TDAH, os que a gente mais escuta hoje em dia, né? Então o diagnóstico, eu quero diagnóstico. As pessoas me procuram muito para ter diagnóstico de TDAH. E a minha pergunta é, por que você quer o diagnóstico? O que você quer com esse diagnóstico? Não é o diagnóstico que vai resolver a sua vida. É o que você vai fazer com ele, com relação ao que você sente e com relação a se engajar em novos comportamentos para poder olhar o que é tratamento e como é ter uma vida com TDAH, por exemplo. Então, assim, você não vai se curar e virar, virei neurotípico. Não, é ok. Olhando para isso, como você se sente,
O que você vai fazer? O que é uma vida de valor para você? Olhando a artrite ou olhando, sabe, assim, poder cuidar e entender um pouco mais a partir disso. Então, eu tenho visto que, assim, o diagnóstico por si só, eu acho bom a gente diagnosticar. Eu acho que a gente precisa dar contorno e nome para algumas coisas. E a gente não tinha acesso a essas informações. Então, tinham vidas inteiras de sofrimento, ou da idade média para adulta de sofrimento, ou a própria perimenopausa mesmo, que era um sofrimento. Minha mãe devia passar por isso, minha mãe deu uma despirocada, ou enfim, né? E a gente não tinha contorno. Ele fala assim, ai, mas agora tudo é isso, você caiu no algoritmo da perimenopausa. Eu falo, graças a Deus. Agora, o que eu vou fazer com isso? Que é o que são elas. Por isso que eu falo, cuidar quando vem informação em massa, pegar e falar assim, beleza, como é que eu vou cuidar disso em mim agora? Mas é impressionante quando você fala, né, do diagnóstico, porque nós, mais uma vez falando de rótulos. Total. Porque aí eu ouvi dizer como é TDAH, eu Aham. ouvi dizer como é o autismo, eu ouvi dizer, e aí talvez eu tenha, e eu quero um diagnóstico, quero um remédio. Mais uma vez, atrás da pílula Eu mágica. tô rindo Exato. porque agora a gente recebe o paciente com o diagnóstico pronto feito pelo chat GPT, né? Aham, total. E é impressionante, querem a pílula mágica ou usar como justificativa. Sim. E eu falo assim, cara, justificativa não é para ter um entendimento e tomar uma decisão de como ter uma vida boa, mesmo com isso. Entramos num ponto. Autoconhecimento. Total. Porque nada do que a gente falou funciona sem autoconhecimento. E o autoconhecimento nada mais é do que abrir todas as caixinhas, não só as que a gente quer ver. Exato. E aí, nessa fase da vida, 40 anos, que é onde começa a chegar sintoma, começa a chegar sintoma social, sintoma físico, emocional, psicológico, milhares de fatores que vão movimentando a nossa existência, é onde o bicho pega. Então, como a gente falou até agora, envelhecer não é apenas sobre mudanças físicas, mas também sobre enfrentar novos desafios emocionais, como a reinvenção do próprio propósito de vida, adaptação às mudanças de rotina, o fortalecimento nas relações sociais. Essa é uma fase de muitos pensamentos, muitas angústias diferentes. Nós vamos falar então um pouquinho sobre como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental nessa fase da vida para se preparar para o futuro. Falando de ciclo social, equilíbrio emocional também. Bela, para ti, eu sei que muitas pessoas chegam para você com a sensação de que perderam o propósito nessa fase da vida. Como que a gente lida com essas questões emocionais que chegam até a chegar num nível de insatisfação absurda de se autodesvalorizar mesmo, que é muito comum nessa etapa? Então, é curioso porque também as pessoas, às vezes, elas colocam como um propósito, né? Quando a gente começou a falar de propósito, como se fosse um objetivo e eu sou guiada por ele e para ele pro resto da vida. E, na verdade, de novo, o propósito da nossa vida deveria ser ter uma vida boa. Uma Viver. vida, exato. O propósito da vida é viver bem, né? Então, é recuperar um pouco, olhar para isso, para esse senso. E tem uma coisa, assim, gente, a gente vive a maior crise de solidão que já se teve história, né? Que já se viu na história. Que já se Cheio viu... de redes sociais. Exatamente. Então, assim, rede de apoio, socialização com grupos intencionais, procurar pessoas que possam estar ao redor de algo que faça sentido para você. Então, um hobby, uma atividade física, um estudo, algo que faça sentido para você e se conectar com pessoas que tenham também esses hobbies ou esses hábitos, né? Quem que vai comigo treinar? Quem que vai comigo caminhar? Quem que vai comigo fazer aula de cerâmica? Quem que vai comigo sentar do meu lado numa sala de espera? Com quem que eu vou conversar? Então, ter essa rede de apoio é super importante para você poder, de fato, melhorar. E daí tem tanto desenvolvimento, né, do cérebro mesmo, de manter ele funcionando, quanto, eu falo, é a mesma coisa, né? Quanto uma coisa, eu falo assim, eu tenho com quem contar nessa vida, sabe? Eu tenho com quem contar, né? Existem vários estudos também, e histórias de pessoas que estão envelhecendo e criando comunidades para envelhecer ao redor, envelhecer junto, poder um contar com o outro, um ajudar o outro. Então, isso é bem, bem importante, né? Saber com quem você pode contar,
que o propósito da vida deveria ser ter uma boa vida. Lógico, ter objetivo, ter meta, ter sonho é maravilhoso, mas olhar como que você está vivendo isso no seu dia a dia, né? Porque às vezes você coloca um propósito lá, salvar não sei o quê, e você morre aqui, cara, tendo uma vida, sabe? Não, pelo amor de Eu Deus. tenho a sensação que o propósito é mais um na fila na minha frente. Exatamente. Família, filho, Uhum. marido, mãe, pai, Exatamente. propósito. E eu tô lá atrás. Exatamente. Então acho que é um bom ponto bem importante, assim. E, cara, ter coragem de se olhar no espelho e conversar contigo mesmo, né? Ou ali no travesseirinho, quando você vai deitar, quais são os pensamentos que estão ocupando a minha mente, com quem que eu posso falar sobre eles, né? Então, acho que são bons pontos, assim, para se pensar com relação à questão emocional e do envelhecimento. Eu fico pensando sempre na minha avó, quando a gente fala disso, né? Que a minha avó, para mim, a que faleceu faz 1 ano e pouco, com 95 anos, como que ela tinha uma saúde mental e física, né? Então, minha avó, ela fez yoga há 30 anos, a minha avó tomava uma taça de vinho depois do almoço todos os dias e dormia. E eu falava, avó, acho que você dorme de bêbada. Demorei muito tempo mas ela tirava o cochilinho dela depois e deixava avisado para ninguém ir na casa dela naquele horário, então dizia os nãos dela, qual o horário que ela queria. Ela falava, ela é cheia de opinião, maravilhosa. Cheia de opinião, mas muito amorosa e muito aberta para as coisas da vida. Então, a minha irmã é casada com uma mulher, minha irmã engravidou, minha avó achava aquilo maravilhoso, ela queria saber, ela queria entender. Não é aquela coisa que a gente fala assim, ai, não tem. Não, ela queria saber. Então, aberta para o que está acontecendo no mundo. Ah, veio a pandemia, o que ela fazia? Ela assistia aqueles programas que vê o mundo de cima, sabe? Ela falava, eu quero ver o mundo. Então, estar aberta, independente de que fase você tá da vida, né? E ter próximo também os dela. Então, tinha os lanches que ela continuava mantendo com seus 90 e tanto. Socialização. Socialização. Então, eu vi assim e falo, esse é o exemplo que eu quero. E meu avô, que faleceu com 95, trabalhou até 1 mês antes de ser internado. Ele era o funcionário mais velho e mais antigo do estado do Paraná. Não que eu acho que a gente precisa trabalhar e ser produtivo, mas de alguma forma Fazer alguma coisa. era a socialização dele. Era ir todos os dias, conversar, se vestir, se arrumar. Ele voltava... Gente, era muito longe onde ele trabalhava, para almoçar com a minha avó todos os dias. Então, ele vinha, almoçava com a minha avó todos os dias e voltava para o trabalho. Isso é vitalidade. Exatamente. Aí, viu por que eu treino e cuido da alimentação? Se não for para chegar assim, Exato. não Pra é? quê? Chega lá. Até os 90 anos ele dirigiu, gente. É uma coisa assim mais fofa. Então eu sempre fico olhando quais são os pilares. Então, de novo, o social, tomava domingo uma dose de uísque e a salada dele nutri era assim também, né? Era pepino em conserva, tomate, palmito. Mas tudo bem, a gente Mas dá um tava lá o desconto. Tava lá, leguminho, né? mas tava lá alguma coisa. Então eu vejo muito esse equilíbrio assim mesmo. E tem uma outra coisa, eu sei que eu tô passando, falei que eu era faladeira já no começo, para me dar licença poética, mas tem uma coisa que eu vejo que não existe a cultura do mais velho fazer terapia. E eu vejo poucos profissionais preparados para isso. E eu falo do mais velho, é assim, 50 a mais, tá? Não é nem do idoso, é do 50 Não é a mais. 70 mais. Não. Assim, meu Deus, tem alguém de 60 que faz terapia, porque as pessoas têm muito na cabeça que a terapia é para mudar. Aí, não vamos mudar nada, vou lá falar o Já quê? cristalizou, só assim. Uhum. E a gente não precisa estar em terapia para mudar. A gente quer uma escuta qualificada. Às vezes você quer lidar com as coisas que estão acontecendo, com as mudanças da sua vida. Um olhar de outro prisma. Total. Quem tá de fora. Total. Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter mais profissionais preparados para essa escuta e também diminuir um pouco o tabu dessa questão. A nossa geração, eu acho que vai fazer terapia até um bom tempo, mas a gente podia dar uma provocada nas nossas É mães, que eu nas acho que nossas isso vem tias. daquela crença que a gente falou do, já tô velho, acabou, é isso aqui, agora eu vou Não ficar tem aqui mais o que esperando a morte fazer. chegar. Só que a morte vai chegar com 100 e você com 60, E você aí? tá ali. Como vai ser esses Entendeu? 40 anos aí daqui pra Exatamente. frente? Não é mais assim, sabe? Então, é se enxergar, já fiz tudo que eu tinha pra fazer na vida. É isso que precisa mudar. Eu recebo direto pergunta, tá, mas eu já tô com 50, será que eu consigo emagrecer? Eu falo, você vai morrer amanhã? Aham. Não, eu falo, então você consegue, dá tempo, né? Quando é que você tá pretendendo ir embora? Bela, dá parabéns pra minha mãe, que ela tá fazendo terapia há 60 anos. Maravilhosa! Parabéns, coisa boa. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Vamos começar a nos encaminhar para um encerramento. Ana, eu quero saber de ti sobre a nutrição.
ela influencia, sim, humor, disposição e saúde emocional. Dá pra gente ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto, pensando num idoso longevo, num super Tá. idoso, 80 anos. Eu acho que as maiores preocupações têm que ser aquilo que eu falei, pensar sempre em incluir, né? Então, o que que a gente tem de estudos hoje na área da nutrição realmente com evidências, né? Porque hoje a gente tem estudos de nutrição para todos os gostos. Todo mundo pode citar estudo hoje que tem, né? O que que a gente tem de mais certo? Consumo de frutas e vegetais. Então, não gosto, não importa. Se a gente está pensando em ter saúde, às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta tanto para poder ter saúde, né? Colocar ali de 3 a 5 frutas por dia. Você não precisa comer 3 frutas diferentes todos os dias, gostar de todas as frutas, mas você tem que ir tendo uma variedade ao longo dos dias, né? Cada cor nos alimentos tem um pool de nutrientes ali, de vitaminas, de antioxidantes, de fitoquímicos. Você não precisa decorar todos, mas você precisa saber que cada cor te traz um perfil de nutrientes e que é importante você variar. Né? Hoje a gente sabe que o intestino ele é responsável por muito da nossa saúde, né? Ele é a porta de entrada para absorver nutrientes, para absorver toxinas. Muitas das doenças iniciam pelo adoecimento do intestino, dentre elas doenças autoimunes, né? Cuidar do intestino através do consumo de fibras, então por isso a importância dos vegetais, por isso a importância das frutas, né? Por isso a importância de se reduzir ultraprocessados, porque isso destrói o intestino. A gente tem que ter uma preocupação em ter um consumo de proteína. Esse é um dos macronutrientes que principalmente mulheres têm muita dificuldade. Então levanta de manhã, coloca ovo ali no café da manhã. O ovo é bom porque ele já tem colina na gema e a colina atua diretamente melhorando a saúde cerebral. Então já bota o ovo ali, né? Pode acompanhar com pão, não precisa excluir o pãozinho, tá tudo bem. Coloca uma porção de O frutas pão junto. não é inimigo, né, De Ana? forma nenhuma. Mó bom acordar de manhã, cafezinho Não com é. pão. É cultural também, né? Pelo amor de Deus. Ó, levanta uma porção de frutas. Pronto, já matamos uma, né? Pensa na proteína e um acompanhamento para ela. Então, ovos, um pão ou uma tapioca, enfim, aveia, alguma coisa que você goste, né? Um cafezinho pode ser com leite, o leite também não é vilão. Na idade adulta e idosos, a gente precisa de um aporte alto de cálcio, principalmente mulher, entrou na menopausa, tem mais risco de osteoporose, né? Então, o pessoal fala, não precisa tomar leite e derivados para ter cálcio. Não, você pode ter de outras fontes, mas a melhor fonte, com maior quantidade, mais biodisponibilidade, ainda são os leite derivados, né? Para você conseguir alcançar a quantidade de cálcio, às vezes, numa dieta vegana, vegetariana, você vai sofrer, vai ter que comer muito brócolis, muito gergelim, muito tofu, e ainda assim, talvez não bata, né? Chegou na hora do almoço, pensa naquele prato assim, ó, meio prato vai ter que ser de salada. Folhas, legumes, vegetais, varia ali, 2, 3 tipos. Semana que vem troca por mais 2, 3 tipos, né? Pode pôr arroz com feijão, ou um macarrão, ou uma quinoa, ou uma batata, e a proteína de novo. Priorizar carnes mais magras, né? Que o pessoal agora tá nessa da low carb, high fat. Às vezes aparecem uns reels pra mim da mulherada comendo barra de manteiga na mordida. Misericórdia! Como se fosse o lanche da tarde, mordendo manteiga. O colesterol LDL lá dentro do coração chega a fazer assim, né? Mas tudo bem. Não precisa fazer isso, né? Come lá um arroz com feijão, enfim, à tarde, mais talvez uma fonte de proteína, um iogurte, alguma coisa assim que fique fácil para inserir. E à noite repete o almoço, se não gosta de jantar, come um pão com frango, um pão com atum, alguma coisa assim. E é isso. É a simplicidade. Fim de semana, vai lá, socializa, come a tua pizza, toma a tacinha de vinho, tá tudo bem, ninguém vai morrer por uma tacinha de vinho. O problema são sempre os excessos, o tirar muito ou exagerar muito. Uma coisa é você tomar uma taça de vinho no sábado, outra coisa é você beber de terça a sábado, né? Então, buscar esse equilíbrio, porque a comida ela também tem o lado afetivo, emocional. A gente come para comemorar, a gente come para estar junto, às vezes a gente come porque tá chateada, fala, eu mereço essa pizza hoje, né? Azar, vou comer amanhã, a vida que segue. E se movimente, né? Acho que é essa combinação. E, claro, eu trabalho muito com dieta calculada, né, Kátia? Mas a dieta calculada, ela tem um fim bastante estético e de aprendizado. Se você nunca fez uma dieta, você não sabe o quanto é adequado para ti, às vezes é interessante você passar por uma dieta calculada para você entender as quantidades que o teu corpo precisa. E depois você vai meio que no automático. A tua fome e saciedade acaba se regulando para Confesso que foi o que aconteceu comigo. Não é? Chega uma hora que eu parei de calcular. Eu falei, eu tô um pouco... Mas tu nunca Não mais querendo fica longe daquilo. Nunca Né? mais desregulei. Sei o que eu gosto, sei o que eu posso, sei a quantidade que eu posso comer. Porque é isso a consciência e o hábito. Porque o que a gente vê muito é a pessoa tá lá com 70 e poucos anos, ou 60 e poucos, né? Recebe um diagnóstico. Não, agora a gente precisa mudar a vida. Corta o açúcar.
corta isso, corta aquilo, inclui tal coisa, traz o sustagem e não sei o quê. E aí, vocês acham que se agora a gente não quer radicalizar, acaba não conseguindo fazer uma dieta radical e ruim, né? Porque tem Sim. muita dieta ruim. Imagine lá com o pé no sabonete, como disse. Por que eu vou fazer isso se eu já Exato. recebi um diagnóstico? É. Se eu não sei quanto tempo eu vou viver, se eu tenho um problema de saúde grave. Então, é muito mais difícil depois a gente agregar alguma novidade na dieta, nos hábitos, quando a gente tem 70, 80 anos, do que agora. Se a gente começar a Quando você pensar muda nisso agora, agora. provavelmente você vai precisar ter muito menos risco de ter que fazer alguma coisa restritiva no futuro, né? Porque muitas vezes vai ter que ter uma dieta restritiva, né? Às vezes não tem uma condição ali. Essa semana eu atendi o retorno de uma paciente que veio em dezembro e aquilo foi priorizando o trabalho, priorizando tudo e ela entrou num quadro assim de o intestino totalmente inflamado. E aí, quando inflama, não tem diagnóstico de nada, os médicos dizem que é síndrome do intestino irritável, né? E aí ela Já é um veio para rótulo aí fazer super famoso. dieta livre de FODMAPs, né? Que é uma dieta sem fermentáveis, né? Aí eu falei para ela, olha, infelizmente, diante do teu quadro de sintomas, eu vou ter que te prescrever uma dieta que eu não gosto, mas você só pode comer isso aqui. Ela não podia nem fazer substituições, era um cardápio fechado. Faz 30 dias e volta. Ela voltou zerada de sintomas. A mulher fez. Fez no Natal, fez no Réveillon. Corajosa. Porque ela tava tão ruim, chegou num ponto que... Sabe, e ela até falou na primeira consulta, ela falou, nem quero emagrecer, eu só quero melhorar disso aqui. No fim, ela acabou Voltou. emagrecendo, se sentindo melhor, desinchando, e ela tá animadíssima, Que legal. porque ela viu que ela consegue emagrecer, que ela consegue melhorar dos sintomas, e a gente já começou a flexibilização da dieta. Então, por um período, ela teve que fazer restrição, né? Provavelmente, se ela seguir nesse caminho, aos 60 anos, ela não vai precisar fazer isso, né? A tendência é que ela consiga seguir com essa dieta mais flexível para sempre. Sim, Né? e descobrir o que funciona para si, que é o que a Pra gente ela. falou da personalização e do autoconhecimento. Porque depois, com 70, com 80, diminui visão, audição, Exato. olfato, paladar, E sensação filtro de social. pele. Aí filtro Filtro social, tudo. Vira todo Então mundo fica assim. muito mais difícil, a gente não sente o gosto direito das comidas, tudo fica mais complexo, a gente vai perdendo o prazer também de se alimentar e corre pro açúcar, que é o que a gente sente melhor. Exato. Super estimula o nosso paladar Sim. nessa fase da vida. Sabe uma coisa que eu ouvi a Ana falando que eu acho que é bem legal, que pode ser um medidor também para sua vida e juntar o emocional, juntar, porque é junto, né, com a parte nutricional, é assim, quantas vezes na semana você tá falando, eu vou comer isso porque eu mereço? Fala assim, todo dia? Não é que não a gente deveria merecer Por que ser que você tá feliz. merecendo isso? Exatamente. A gente deveria ser feliz, mais feliz do que triste. Não dá para ser feliz o tempo todo, a gente já sabe disso. Isso é uma invenção pra gente ficar correndo atrás disso o resto da vida. Não dá para ser feliz o tempo todo. Mas é pra gente ter uma vida melhor. O tempo todo você tá tendo uma vida tão lascada que você precisa comer algo para valer a pena o seu dia. Sabe assim, então eu mereço. Quantas vezes você tá falando eu mereço? Ah, porque eu mereço? Não, cara, sei lá. O que você tá compensando tanto? Onde você precisa olhar na tua vida que você tem que compensar, de novo, na dopamina barata, no açúcar, na manteiga ou na brusinha, né? Ou comprar uma coisinha ou uma coisa assim, olhar, tô fazendo isso porque eu mereço. A gente merece ser feliz, sim, mas não em modo de compensação. Em modo de novo, é um agrado, uma coisa a mais, assim, sabe? Uma coisa... Não uma fuga. Exatamente. Acho que é um bom ponto pra gente olhar para quando tem que olhar essa tua vida. Que é lá Rapaz. dentro. Exatamente. Não tem jeito. O caminho é olhar para dentro. Exato. Muito obrigada. Nossa, foi incrível. Eu amei o nosso papo e eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem para nossa audiência, que é de 20 a 100 anos. Ótimo. Comecem cedo, né? Vou falar virando para a câmera até que é para aparecer. Estamos conversando. Comecem cedo as mudanças. Quanto mais cedo, menor a restrição que vocês vão ter que fazer. Se movimentem mais e comecem a incluir coisas, né? Quando vocês olharem para a alimentação, pensem como vocês melhoram, como vocês incluem, não como vocês excluem. Na verdade, não precisa excluir nada, só adequar, tá? E o recado é: busquem informação, mas conversem, conversem, conversem.
com pessoas que têm pontos em comum com você, com pessoas que têm valores parecidos contigo mesmo. Dá uma olhadinha aí como é que tá a sua vida, se precisa fazer algum ajuste, alguma coisa, o que você está priorizando que talvez não seja você. Em momentos a gente vai priorizar outras coisas, mas será que não tá o tempo todo? Então, acredito que é um bom ponto para poder falar. E daí dá o recadinho que vai sair no meio do ano um livro que eu escrevi um capítulo que chama O Amor Vem de Dentro, o livro. Eu escrevi um capítulo sobre o envelhecer e a autoestima da mulher, porque vivemos numa sociedade apaixonada pela juventude, então que é bem bacana. E daí quem quiser conhecer é da Natália Brasil Livro e eu faço parte. E é isso, gente, né? Obrigada, Kátia, obrigada. Eu que agradeço. Me convenceu, vou fazer a consulta. Aí deu certo, Kátia. Pronto. É. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Hora de Cuidar. Hoje a gente explorou temas essenciais, como construir uma possibilidade de envelhecimento saudável, cuidando tanto do corpo como da mente. Discutimos algumas estratégias práticas, desde a importância da nutrição direcionada, exercícios físicos, o papel fundamental da saúde emocional e do autoconhecimento. Cuidar de si mesmo desde já é o maior presente que podemos nos dar para o futuro. Esperamos que esse episódio tenha trazido insights valiosos, despertado em você a vontade de olhar para o envelhecimento com mais leveza, planejamento e propósito. Afinal, envelhecer não precisa ser um peso, mas pode ser uma fase cheia de aprendizados, autonomia e novas oportunidades. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares e com todos que você ama. Vamos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a planejar uma vida saudável e feliz. E nós gravamos um episódio inteiro falando sobre cuidados profissionais, então, que é um outro tabu. Uhum. Então, eu sugiro que você não deixe de conferir esse episódio anterior também. E muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição do Hora de Cuidar. Cuide-se e viva cada etapa da sua vida com amor e sabedoria. Até mais. Até. Até.